Vamos estar dando continuidade mais a uma aula de geometria de posição e hoje nós vamos ver posições relativas entre duas retas. Então vamos analisar alguns aspectos aqui, algumas definições. Você tem aqui inicialmente, nós temos duas retas, a reta S e a reta T. Então, essas retas, elas são paralelas. Por que são paralelas? Porque elas não têm pontos em comum. Tá? Então, são retas paralelas, tá? Porque elas não têm ponto em comum. Na sequência, nós temos as retas concorrentes, a reta T e U, elas são retas concorrentes. Por quê? Porque elas passam aqui, olha, pelo único ponto, né? Então são chamadas retas concorrentes, ou seja, elas concorrem a esse único ponto aqui, ó. Então aqui você tem retas paralelas, elas não têm ponto em comum. Quando ela tem ponto em comum, elas são chamadas retas concorrentes ou secantes, tanto faz falar concorrentes, como também secante, a mesma coisa, tá? E eu tenho duas retas, a reta R e T, que elas são perpendiculares. O que significa isso? É quando as retas, elas estão em uma posição de tal forma que o ângulo formado entre essas retas seja um ângulo de 90 graus. Então, elas são chamadas de retas perpendiculares, né? Porque o ângulo formado por elas é um ângulo de 90 graus. E aí eu tenho R perpendicular, né, à reta T. Né? A reta T. Então, R, que é essa reta, ela é perpendicular à reta T, por quê? Porque forma aqui um ângulo de 90 graus. Né? Aqui, olha, para representar essa reta paralela, tá? Nós podemos escrever assim, olha, S paralela a T. Tá? A gente usa esse símbolo para representar essas retas. Tá? Bom, aqui eu tenho aparentemente uma reta, mas se você observar a apresentação aqui, você vai observar que tem R é igual a S. Ou seja, aqui na verdade eu não tenho uma única reta, eu tenho uma reta sobreposta à outra. Tá? Então, R é igual a S. Quando eu tenho essa situação aqui, eu vou dizer que essas retas são chamadas retas coincidentes, ou seja, elas coincidem uma sobre a outra. Tá? E aqui eu acabei desenhando o plano para a gente situar melhor. Tá? Então aqui eu tenho o plano alfa, eu tenho a reta S e eu tenho uma outra reta aqui que é a reta T. Então observe que esta reta S, ela está no plano alfa. Só que a reta T, ela não faz parte do plano alfa. Ela simplesmente passa aqui pelo plano alfa, né? Simplesmente ela toca no plano alfa em um único ponto. Tá? Então, veja só, essa reta T, ela não faz parte aqui desse plano. Então, nesse caso, eu vou dizer que nós temos retas reversas. São retas que não fazem parte de um mesmo plano. Tá? Então, aqui são chamadas retas reversas. Né? E agora, nós temos uma outra situação aqui. Eu tenho um plano alfa, e duas retas paralelas, a reta S e a reta T. Então, observe que
eu tenho uma outra reta que está em um outro plano e essas retas são retas reversas. Por quê? Porque eu tenho aqui, olha, duas retas paralelas, tá? E eu tenho uma reta perpendicular a uma dessas duas retas que vai formar um ângulo de 90 graus, tá? Nesse caso, eu vou dizer que essas retas são reversas, tá? Mas são ortogonais. Por quê? Porque eu tenho duas retas aqui, olha, e uma delas forma com uma terceira reta um ângulo de 90 graus, né? Então, isso aqui é chamado de retas ortogonais. Repetindo para você, retas paralelas não tem ponto em comum. Uma reta que tem ponto em comum são chamadas retas concorrentes ou secantes. Quando duas retas formam um ângulo de 90 graus, eu vou dizer que elas são perpendiculares e eu represento dessa forma. Quando eu tenho duas retas que se coincidem uma sobre a outra, elas estão sobrepostas uma sobre a outra, eu vou dizer que essas retas são chamadas retas coincidentes. E quando eu tenho uma reta em um plano e tem uma outra reta que não faz parte desse plano, essas retas são chamadas de retas reversas, tá? E agora eu tenho o plano alfa e eu tenho duas retas paralelas e uma reta perpendicular a elas, tá? Então, nesse caso, aqui nós temos retas reversas. Por quê? Porque eu tenho uma reta que está em um plano e tem uma outra reta em um outro plano. Então, reta reversa é isso, retas em plano diferente. Nesse caso aqui, quando essa reta, no caso aqui a reta U, ela forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus com qualquer uma dessas retas, elas são chamadas de retas oblíquas, tá? Se, por exemplo, nós tivermos aqui um plano e nesse plano eu tenho uma reta T e tenho aqui uma reta F, por exemplo. Bom, então eu tenho retas reversas, mas elas não são ortogonais, porque ela não vai formar um ângulo de 90 graus. Então eu tenho retas reversas, mas elas são oblíquas, tá? Então está aí a posição relativa entre duas retas, tá? Então está aí mais esse esclarecimento sobre posição relativa entre duas retas.